Salve, fiel, tudo certo? Voltamos aqui hoje para dar seguimento na nossa série sobre o Corinthians em Copa do Mundo, falando sobre jogadores do Corinthians que foram convocados para as Copas do Mundo na história. No nosso último vídeo falamos sobre Baltazar e Cabeção na Copa de 54, e dando seguimento à próxima Copa em que tivemos jogadores convocados foi justamente a Copa seguinte, a Copa de 1958, com Gilmar dos Santos Neves e Oreco, Copa em que o Brasil conquista seu primeiro título e tinha dois representantes do Corinthians naquela seleção, Gilmar dos Santos Neves e Oreco. Vamos começar aqui falando do Oreco, que teve uma participação menor naquela Copa do Mundo, e o Gilmar foi titular em todas as partidas, enfim, fez parte do time todo titular, aquele time famoso. Enfim, o Oreco chegou ao Corinthians em 57, na verdade ele começa a carreira dele no Internacional de Santa Maria, um clube lá do Rio Grande do Sul. O Oreco que é gaúcho, inclusive tem a marca aí de ser o primeiro gaúcho campeão do mundo, obviamente que ele participou do primeiro título da seleção, ele ia ser o primeiro gaúcho campeão do mundo, mas vai ter para sempre essa marca, o primeiro gaúcho campeão do mundo. Do Inter de Santa Maria, ele vai para o Inter de Porto Alegre, vira ídolo lá, conquista diversos títulos, entre eles vários campeonatos gaúchos, e em 57 chega ao Corinthians. Ele joga no Corinthians de 57 a 65, era considerado um lateral de muita raça, muita categoria, muito habilidoso, porém, teve a infelicidade de cair num momento ruim do Corinthians, como vocês imaginam que saibam. O Corinthians viveu uma fila de títulos de 23 anos aí, de 54 a 77, sem ganhar nenhum campeonato. Até ganha, mas título de verdade, ele considerado de maneira oficial, de se sentir campeão, fica há 23 anos sem ser campeão. Por conta disso, o Oreco não tem nenhum título pelo Corinthians, apesar de ter uma importância enorme no clube, ter jogado muito bem, ter sido o primeiro, assim como o Gilmar, campeão do mundo atuando pelo Corinthians. É o 16º jogador que mais jogou pelo clube, com 408 partidas, ou seja, não deixa de ser um jogador histórico, apesar de não conquistar título. Para não dizer que ele não conquista título, ele conquista a Taça dos Invictos, que é uma taça que não é um campeonato oficial, nem é um campeonato, é uma taça que era organizada e um troféu que era dado pela Gazeta Esportiva ao time que ficasse uma quantidade específica de jogos invicto no Campeonato Paulista. E o Corinthians recebe essa taça em 1957. A taça, inclusive, é entregue após um 3-3 contra o Santos, que o Pelé faz 3 gols. O Corinthians empata essa partida e conquista a taça por ter ficado 26 jogos invicto. Foram 18 vitórias e 8 empates. O 8º empate justamente esse contra o Santos, nesse 3-3. Nessa época que o Corinthians também tinha o tabu contra o Santos, de não conseguir vencer o Santos do Pelé, ficou 11 anos sem vencer. O Oreco foi camisa 8 nessa Copa do Mundo, e ele basicamente não jogou nenhuma partida, não fez parte de nenhum jogo nessa Copa, porque ele era reserva, nada mais nada menos, disputava a posição com o Nilton Santos, o maior ídolo da história do Botafogo, considerado por muita gente o maior lateral da história do futebol. Se não for, um dos maiores do Brasil, é ele e Roberto Carlos ali, um dos dois. Por conta disso, ele não era titular. Infelizmente, ali o Nilton Santos era acima. Ele não teve a felicidade de jogar nenhuma partida naquela competição, que o Brasil se sagra campeão, mas é inegável que é campeão. Estava lá com o grupo, fez parte do grupo, é campeão, mesmo sem ter atuado. E é isso. Porém, diferente do Gilmar, diferente do Oreco, o Gilmar atuou em todos os jogos daquele título do Brasil. Gilmar dos Santos Neves chega ao Corinthians em 51, a gente já falou um pouco dele aqui no vídeo passado por conta da relação com o Cabeção, mas o Gilmar chega em 51 no Corinthians, como eu já falei um pouco no vídeo passado, ele veio do Jabaquara, assim como o Baltazar veio. E um detalhe curioso, quando o Corinthians contratou ele, o Corinthians não queria contratar ele, o Corinthians queria contratar o Ciciá, que era um outro jogador do Jabaquara. O Jabaquara só aceitou vender esse jogador se levasse o Gilmar junto. Olha isso. O Corinthians aceita a condição para levar esse jogador, leva o Gilmar junto. O Gilmar, ele não chega de cara titular no Corinthians, como já falamos no vídeo passado, ele revezava muito com o Cabeção, inclusive, ele chegou a ser até terceiro goleiro do Corinthians, o Gilmar. Mas ele chega em 51, vai conquistando espaço aos poucos. Ele foi considerado culpado em 51 mesmo, no ano que ele chega. Ele foi considerado o principal culpado pela derrota do Corinthians por 7-3 para a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista, o que fez ele ficar um pouco marcado ali. Mas depois ele vai voltando a jogar. Em 52 ele já é titular
no título paulista de 52 do Campeonato Paulista. E aí ele vai aos poucos ganhando a posição dele. Na pequena Taça do Mundo, por exemplo, que eu cito aqui, ele é multicampeão pelo Corinthians, mas ele não joga porque estava machucado, é o cabeção, mas no Paulista de 54, que é ao lado da pequena Taça do Mundo, é o maior título desse esquadrão do Corinthians dos anos 50, ele é o titular da campanha inteira também. Assim, goleiro histórico do Corinthians, goleiro histórico. Foi campeão do Rio-São Paulo de 53 e da pequena Taça do Mundo também, de 53, Rio-São Paulo de 54, Paulista de 51, 52 e 54. Esses são os títulos do Gilmar pelo Corinthians. O Gilmar, que, como eu falei, chega em 51, fica até 61, são 10 anos de clube, e ele sai por brigas com o Vadielu, que era um presidente que o Corinthians tinha ditador. Para quem não sabe também, os Gaviões da Fiel são fundados, a origem dos Gaviões é para protestar, para pedir a saída do Vadielu, que era um ditador que o Corinthians tinha no comando do clube. E o Vadielu, basicamente, o Corinthians entrou naquela fila sem ganhar títulos desde 54, o Gilmar saiu em 61, já estava 7 anos sem ganhar nada. E o Vadielu alegava que muito disso era culpa do Gilmar, que o Gilmar fazia corpo mole nos treinos e por isso o Corinthians não ganhava, enfim. E ele, irritado com aquilo, obviamente incomodado, vai embora, vai para o Santos, joga naquele time histórico do Santos de Pelé, ganha Libertadores, enfim, brasileiros, que não é bem brasileiro, né, mas hoje em dia foi reconhecido pela CBF como campeonato brasileiro, vira ídolo do Santos também, mas atuou mais pelo Corinthians do que pelo Santos, fez 396 jogos pelo Corinthians. E o Gilmar, como eu falei, ele foi titular na campanha inteira do Brasil naquela Copa do Mundo, a gente já vai falar aqui da campanha. E um detalhe curioso, o Gilmar ele foi camisa 3, algo que não é comum, um goleiro ser camisa 3 numa Copa do, ainda mais numa Copa do Mundo, né? Ele foi titular todos os jogos com a camisa 3. Há muitas controvérsias, muitas coisas desencontradas sobre essa história do motivo disso. Muitos falam que era pela numeração da mala, outros falam que foi aleatório, que foi um erro de um preparador, uma escolha de não sei quem. Enfim, ninguém sabe muito bem ao certo. Mas os números da seleção, de fato, estavam muito embaralhados naquela Copa. O Garrincha, que amplamente era o 7, jogou com a 11. O Zagallo, que gostava da 13, foi o 7. O Pelé caiu com a 10, como se fosse uma mágica mesmo, caiu com a 10 o Pelé. E o Gilmar, goleiro, foi o camisa 3. O que não impediu do Gilmar ser importantíssimo no título do Brasil, fechar o gol na campanha. Ele sofreu apenas 4 gols na Copa inteira, sofreu gol somente na semifinal e na final. E aqui eu vou falar os jogos do Brasil na Copa do Mundo, em que, lembrando, o Gilmar atuou em todos eles. O Brasil estreia na fase de grupos vencendo a Áustria por 3-0, depois empata com a Inglaterra em 0-0, e vence a União Soviética por 2-0. No mata-mata, nas quartas de final, vai enfrentar País de Gales, vence por 1-0. Semifinal, 5-2 na França, aí o Gilmar tomando os 2 primeiros gols na Copa do Mundo. E depois, na final, enfrenta os donos da casa, a Suécia. A Copa do Mundo acontecia na Suécia. E o Brasil se sagra campeão com o sonoro 5-2 na final para cima da Suécia. Show de Pelé, show de Garrincha, Gilmar muito bem também, como citado, que é o ponto do vídeo aqui, que é o Gilmar, muito bem também. Mas tomou mais 2 gols, 4 gols do Gilmar aí sofridos. E essa foi a campanha. O Brasil, pela primeira vez campeão mundial, em 1958, foi o primeiro dos 5 títulos. Estamos em busca atualmente do 6º. E o Gilmar e o Oreco foram representantes do Corinthians aí nessa campanha, marcaram o nome na história. Como eu falei aqui, o Oreco, mesmo que sem título, é um ídolo do clube, é inegável por tudo que fez. Como eu falei, o primeiro campeão do mundo pelo Corinthians. Campeão pela seleção, né, mas jogava pelo Corinthians, assim como o Gilmar também. O Gilmar, além desse feito, tem outros títulos, vários títulos que tem aqui com participação importantíssima, além de ser um goleiro fundamental. Já adianto aqui, no próximo vídeo, vamos pular diretamente para a Copa de 66, porque em 62 o Corinthians não teve representantes. Inclusive, importante citar, a torcida do Corinthians, inclusive, ficou muito furiosa na época, quando saiu a convocação de 62, o segundo título do Brasil. O Corinthians, que teve representantes dos 5 títulos do Brasil em Copas do Mundo, o Corinthians teve representantes em 4, só não teve justamente em 62. A torcida fica muito furiosa pela ausência do Oreco, que não foi convocado para a Copa, e o Gilmar foi, só que, como eu falei, ele sai do Corinthians em 61, já estava no Santos em 62, então ele joga como jogador do Santos na Copa de 62, infelizmente, culpa de Vadielu aí. Então, o próximo vídeo a gente vai pular a Copa de 62, porque não teve representantes do Corinthians, vamos direto para 66, que o nosso representante foi nada mais nada menos do que Mané Garrincha, top 3 aí, maiores jogadores da história do nosso país. Bom,
É isso, fiel. Esse foi o vídeo de hoje, falando do primeiro título do Brasil em Copas do Mundo de 58, com Gilmar e Oreco representando o Corinthians. Se vocês puderem deixar o like aí e se inscrever no canal, vai ajudar bastante, vou agradecer demais. É isso, fiel, valeu, tamo junto, vai Corinthians, aguarda o próximo vídeo aí.